Boa noite, senhoras e senhores. Vou nomear aqui o vereador Alberto para poder a sessão ser aberta. Noto que é aquela regimental, em nome de Deus, a declaração aberta. Peço ao seu secretário, ao vereador Alberto, que leia a Bíblia. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 104.9, Ilha FM, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo site da Câmara, todos os presentes, boa noite. Vou ler aqui em Salmos 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Senhor, edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todos pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abala os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quanto clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compaz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que temem e dos que esperam a sua misericórdia. Palavra do Senhor. Peço ao seu secretário que faça a leitura dada à sessão anterior. Com a palavra, doutor Herbert. Senhor presidente, novos colegas, povo presente, uma boa noite a todos, funcionários da Câmara, Ilha FM. Colocar em votação que seja suspensa a leitura da ata anterior, coloque à disposição dos vereadores em seu gabinete. Em discussão e votação, o pedido verbal é feito pelo doutor Herbert. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado, será encaminhado em cópias aos vereadores. Antes de passar para o Tribunal Livre, eu quero ler aqui um ofício que é para os vereadores desta Casa de Leis. Excelentíssimos senhores vereadores dessa Casa de Leis, referente ao projeto de lei número 61 de 2012, eu, como presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, venho através deste informar aos nobres edis que, em virtude do processo número 24601-2012 001-998-5 -000-000-000, ordem número 929/2012, referente à ação mandato de segurança cujo requerente é o Dr. Nilson Trindade Júnior, em face ao presidente da Câmara Municipal de Solteira, na minha pessoa, acato a liminar referente ao feito acima mencionado, para excluir da ordem do dia o projeto de lei número 61/2012, não o incluindo novamente até a decisão judicial em contrário, tudo de acordo com a decisão do feito supramencionado, documento em anexo. Informo ainda que haverá sessão ordinária em forma normal. Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço. Ilha Solteira, 18 de junho de 2012, e o Otávio Cola de Paula, presidente da Câmara em exercício. Agora passaremos para o Tribunal Livre. O munícipe, senhor Dirceu Vieira de Albuquerque, Passeio Mariana 302, aposentado, assunto socioambiental. Peço ao Dr. Nilson que acompanhe o senhor Dirceu até a Tribuna Livre, por favor. Eu cumprimento a todos. Sou o Dirceu Albuquerque. Desde 1968, sou um observador de Ilha Solteira, do alto, de baixo, dos lados, de frente, de trás. Ou seja, como fotógrafo, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de me expressar nessa linguagem única. Contra ela,
a linguagem fotográfica universal e contra ela não há argumentos. Eu cumprimento a todos, inclusive os vereadores que são eleitos por cada um dos cidadãos, quer sejam esses que estão aqui nesse plenário, aos que estão nos vendo pela internet, pelas ondas da FM. Enfim, é uma satisfação poder agir com cidadania. E, graças a Deus, eu estou exercendo a minha cidadania neste momento, lembrando um fato que ocorre com repercussões mundiais, que está sendo realizado no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que eu creio que todos que estão em casa, os que estão aqui, que vieram, quando vão ver os telejornais na sua volta, irão ver algo sobre a Rio+20. E eu quero aqui, como cidadão inconformado com a nossa Ilha Solteira, fazer um paralelo com a Ilha -20. O que significa esse -20? Enquanto as grandes potências procuram buscar um equilíbrio contra o aquecimento global e todas as perversidades oriundas da ocupação humana desordenada ao longo de tanto tempo, ou seja, a própria história da humanidade, nós temos em Ilha Solteira, num curto espaço de tempo, em 20 anos de emancipação, nós estamos indo exatamente ao contrário, senhores vereadores. Nesta Casa de Lei, onde nós invocamos, como foi lido aqui, o mandamento, a lei maior de Deus, fazendo um complemento nessa leitura, o Criador, lá no primeiro livro de Gênesis, quando ele viu a terra, sua obra-prima, ele nos diz hoje, ela é bela, tudo que foi feito, foi bem feito. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela está baseada num tripé em que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Não seria possível haver um equilíbrio ambiental, socioambiental, o econômico, o chamado progresso, mesmo aqui em Ilha Solteira, se não olharmos para a dignidade da pessoa humana que está neste município. Uma vez mais, eu repito, indo contra a dignidade da pessoa humana nas pessoas, daquelas pessoas com qualquer tipo de deficiência motora, psicológica ou qualquer outro tipo de deficiência. Nós estamos nessa Casa de Lei e eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores, se alguém tiver aí um notebook para entrar no sítio da Câmara Municipal e digitar rapidamente 4 leis, de 2003, de 2004, 2011 e 2012, que diz respeito à acessibilidade. Uma é bem curiosa. Uma das primeiras leis desse município cria a Semana de Prevenção à Deficiência. Ora, a deficiência lá não explicita
quem seria prevenção a que tipo de deficiência? Possivelmente seria um acidentado, por exemplo, aquele que caiu no buracão lá do córrego sem nome, que lutou para ver seus direitos contra a prefeitura e perdeu. R$ 3.500 custou a operação que ele fez em Andradina. E a prefeitura mentiu descaradamente no processo. Dr. Nilson, nós temos aqui um advogado. E temos todos vocês que sentem na pele as agruras desses absurdos que acontecem aqui. Embora não seja esse caso que eu estou dizendo, narrando, do pleno conhecimento de todos. Ao lado desse local fatídico, que uma pessoa quase perdeu a vida, mora uma pessoa com deficiência. Ele é paraplégico, foi funcionário da prefeitura, ele, pelas condições dele, ele está numa cadeira de rodas, senhores vereadores, ele está recluso em sua casa, não podendo se deslocar sequer 10 metros além do seu portão, porque não existe pavimento adequado. Além da contaminação daquele ambiente, ele tem um dreno, o que faz correr sérios perigos daquela contaminação reinante. Temos um médico aqui que sabe, e nós temos um prefeito que também sabe dessas coisas, porque ele é médico. Tivemos uma prefeita que era enfermeira, ou é enfermeira. Porém, nesse período, aconteceu o que eu digo. Esse processo, vergonhosamente, foi perdido. Ou seja, a alegação da artilharia da prefeitura, do setor jurídico da prefeitura, diz que seria enriquecimento ilícito. Aquela pobre criatura que caiu dentro de um buraco sem sinalização e continua da mesma forma que estava. No processo diz que o local, Rua 7 de Setembro, é sinalizado vertical e horizontalmente. E não é verdade. Vocês poderão sair daqui hoje ou passar lá amanhã, vocês vão ver. E ver também o tanto de veneno, o Roundup, o famoso Roundup, que é despejado nessa cidade. Esta Câmara já enviou um ofício, um requerimento, ano passado para a Prefeitura. Eles não admitiram, ou seja, admitiram sim, falaram que não iriam usar mais, mas essa prática continua. Um veneno que foi utilizado, foi criado pela Monsanto, foi utilizado um semelhante na guerra do Vietnã, que está vitimando milhões de pessoas ainda. E em Ilha Solteira, quantos serão essas vítimas? Até o próprio funcionário da prefeitura, que aplica aquele veneno, que passa nas nossas casas, na porta da nossa cozinha. Existe uma indicação expressa da Anvisa que proíbe tal aplicação em ambiente urbano. É uma lambança o que acontece. Todos correm perigo. A dignidade da pessoa humana corre risco. Assim como correm risco os transeuntes dessa avenida, com obras intermináveis, de tremenda lambança. Nós temos aqui secretário da Câmara, temos professores, temos advogados, e eu quero fazer um teste. A hora que os senhores saírem daqui, passem em qualquer balão da cidade e vejam com toda a sua sabedoria se vocês conseguem ler as placas de advertência, que, aliás, não são muitas. Tem obras irregulares, não estão devidamente sinalizadas. Os acidentes ocorrem, muita gente não fica sabendo. Existe também a falta de investigação. Pessoas são vitimadas, dão entrada no pronto-socorro, no hospital,
Muitas perderam a vida, você vai ver na certidão de óbito, está lá, morreu por pneumonia. Seria pneumonia. Bom, o teste é esse. O Código de Trânsito Brasileiro diz sobre poluição visual. E um dos tripés da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, a geração de empregos, a riqueza, não pode fazer com que as pessoas da presente geração queiram deixar para as futuras gerações um meio ambiente equilibrado, sem que elas próprias, nós mesmos, possamos fazer jus a esse meio ambiente equilibrado. De outra forma, seria não termos vontade de viver. Ao passar nesses balões, vai ganhar um prêmio. Quem conseguir passar na velocidade regulamentar e ler toda aquela papagaiada que está escrito em faixas, em painéis e sinais. Eu deixo aqui agora, faço esse desafio. Para quem conseguir fazer isso, essa proeza, vai ganhar R$50. É um desafio. Ora, é impossível, só se ele tiver um bip-bip igual aquele do supermercado, para ler o código de barras de preço. Senão, ninguém vai ler. Professoras, professores, advogados, plateia, plenário, ouvintes de casa, é um desafio. Passa 30 km por hora, 30, não estou falando a 40, 30 km por hora, 20 km por hora, e ver se consigam ler aquelas faixas e aquele monte de homenagens. Selo verde, mentira, nós não temos selo verde, é um selo cinza, indo para o negro, negro da escuridão. Não sei de onde tiraram esse verde. No papel vale tudo, mas aquela pessoa que está lá, numa cadeira de rodas, aquela outra que foi injustiçada, ela pode passar o tempo dela colorindo essas vias escuras de Ilha Solteira, um retrato em preto e branco, que o Criador fez, bem colorido, para que nós usufruamos no dia a dia. Essa é a minha repulsa. E o meu desafio para que cada um dos senhores de casa, os que estão ouvindo, nos vendo, os senhores vereadores, e todos que estão aqui presentes, para que exerçam sua cidadania, para que nós tenhamos um meio ambiente justo, equilibrado, saudável. Obrigado. Peço ao seu secretário que faça a leitura dos projetos que deram entrar na Casa de Leis. Senhor presidente, pares presentes, público que nos acompanha, projeto de lei número 65/2012, de 14/6/2012, dispõe sobre a denominação da ciclovia do município de Ilha Solteira, que especifique, dá outras providências. Autor, vereador Docílio José Corrêa Feitosa. O tema do projeto, denominação ciclovia Paulo Rodrigo Oliveira Munhoz. Projeto de lei número 66/2012, de 14/6/2012. Dispõe sobre a denominação de prédio no município de Ilha Solteira, que especifique e dá outras providências. Autor também é o vereador Docílio José Corrêa Feitosa. O tema do projeto, denominação Prédio CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do bairro de Jardim Aeroporto, Arnaldo Caroli Júnior. Projeto de lei número 67/2012, de 15/6/2012. Autoriza a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2012, no montante de R$250 mil e dá outras providências. O autor é o prefeito Dr. Edson Gomes. O tema do projeto,
Crédito Adicional Especial, Lei Orçamentária LOA, Orçamento Fiscal, Reforma Prédio INSS. E, por fim, o projeto de lei número 68/2012, de 18/6/2012, dispõe sobre a alteração em dispositivo da Lei Municipal número 1903, de 23 de janeiro de 2012, e da outras providências. O autor é o prefeito Dr. Edson Gomes. O tema do projeto, subvenção à entidade Utilidade Pública, a Cafisa Legião Mirim. Os projetos serão encaminhados às comissões para dar os pareceres, de preferência no dia certo, para depois vir para a votação. Peço ao seu secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 96/2012, resposta ao requerimento número 19, de 3 de 5 de 2012, endereçado ao vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Ele é solteiro a 15 de junho de 2012. Ilustríssimo senhor presidente Luiz Otávio Colos de Paula. Vimos por meio deste a ilustre presença de vossa senhoria, em atenção ao disposto no requerimento em destaque, informar a documentação solicitada pelo vereador que se encontra à disposição para análise. Outrosim, quanto à quantidade do serviço, a gestão está sendo realizada pelo setor de transporte, bem como não qualquer reclamação por parte dos munícipes. Sem mais para o momento, me coloco à sua inteira disposição para qualquer outro esclarecimento. Aproveito o ensejo para externar os meus sinceros votos de admiração e respeito. Prefeito Edson Gomes. Também do prefeito Edson Gomes, enviando para essa Casa de Leis o decreto número 1416, de 25 de maio de 2012, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Fica aberto R$70 mil para a Funedisa, ensino profissional. Também do prefeito Dr. Edson Gomes, o decreto número 5.417, de 30 de maio de 2012, que institui requisitos para provimento de cargo público e da outras providências. O prefeito Edson Gomes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando que os cargos criados por lei municipal dependem de requisitos e das atribuições para melhor situar o interessado que pretende realizar concurso, publico as suas atribuições. Considerando que o chefe do Poder Executivo, de acordo com a legislação, tem competência para regulamentar por decreto as leis de iniciativa municipal, decreta, artigo 1º, fica instituído por esse decreto os requisitos para provimento e atribuições do cargo público de padeiro, vinculado ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, criado por Lei Complementar 80/2005 e suas alterações posteriores. Primeiro requisito, ensino fundamental completo. Segundo requisito, atribuições do cargo. Realizar todas as atividades inerentes à produção de pães, doces e salgados no que tange a separar os ingredientes calculando a quantidade necessária para confeccionar as massas, dividir a massa cortando ou enrolando e dando o formato desejado, colocando em formas ou tabuleiros previamente preparados para serem colocados na estufa, permitindo o seu crescimento. Comunicar irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, indicando as providências cabíveis para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento da máquina. Efetuar o tratamento necessário às massas, fermentando, misturando e amassando seus ingredientes, a fim de prepará-las para o cozimento. Acompanhar o cozimento, avaliando o tempo e a temperatura ideal no preparo dos alimentos. Separar os pães, condicionando-os em caixas apropriadas para serem entregues aos locais determinados. Colocar na limpeza e higienização das dependências da padaria, bem como dos equipamentos e utensílios usados, visando a conservação e a utilização dos mesmos. Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão. Executar qualquer outras ações e ou atividades correlatas a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Ilha Solteira, 30 de maio de 2012, prefeito Dr. Edson Gomes. Eram os materiais da correspondência desta noite. As correspondências serão arquivadas na secretaria e com cópias disponíveis aos interessados. Peço ao seu secretário que faça a leitura das indicações. Apenas uma indicação, de número 172, de 14 de maio de 2012. Senhor presidente, indique que seja oficiado ao senhor prefeito municipal da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Edson Gomes, que faça gestão junto ao departamento competente para que providencie a compra de uma pipoqueira industrial e uma máquina de algodão doce. Justificativa. Esta reivindicação irá beneficiar o Departamento de Cultura na realização de eventos para a população ilhense, como Cinema no Bairro, Circuito Sesc de Artes, Manhã Literária, Circuito Cultural Paulista, assim como beneficiará todos os departamentos da Prefeitura que também realizam eventos voltados ao público infantil. Vereadores autores, todos os vereadores subscreveram a indicação. A indicação será encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Peço ao seu secretário que faça a leitura da moção de pesar. Moção de pesar número 5/2012, de 11 de 6 de 2012. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Otávio Collos de Paula, solicitamos seja enviada uma moção de pesar à família da senhora Maria da Glória dos Santos, em memória de seu marido, senhor Luiz Celestino, pelo seu passamento ocorrido no dia de 6 de junho de 2012. Propositura do vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Será encaminhada a moção de pesar à família lutada. Agora, passando para o tema livre, primeiro inscrito é o Dr. Nilson. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que acompanham mais uma sessão legislativa, ouvintes da Ilha 104.9 FM, a todos que também acompanham essa sessão pelo site da Câmara Municipal. E é muito bom ver essa Câmara lotada, né? Gostaríamos muito que fosse assim, para que todos soubessem e estivessem aqui sempre acompanhando aqui as demandas da nossa cidade e participando cada vez mais. Mas é muito bom ver essa casa lotada. E começar aqui, senhor presidente, cumprimentando um grande amigo meu, Roberto Martins, está fazendo aniversário hoje, então quero cumprimentar o Roberto. Parabéns, Roberto, que Deus te abençoe, dê muita saúde, você é uma pessoa muito especial para a Ilha Solteira. Quero aqui falar sobre alguns temas, senhor presidente, que são temas que estão pendentes aí, e hoje eu me encontrei com, estou tomando liberdade de citar o nome dele, vereadora Malherim, com o Marcelo da agência funerária, no fórum, e ele aguarda até hoje a assinatura do convênio com a prefeitura. Aquele convênio que venceu há 4 anos atrás, ele falou que já teve umas 4 ou 5 vezes com o prefeito, está com um senhor chamado Yamahiro Yamashira, e o prefeito já determinou para essa pessoa várias vezes, e até hoje, senhor presidente, não foi feito, firmado o convênio, o termo daquela votação nossa de 2 anos atrás, eu acho. Então, convênio com a empresa que é a mantenedora do velório, e inclusive os investimentos para se fazer uma sala mais apropriada, mais aconchegante, né, no momento de dificuldade para as famílias, continua suspenso, porque não tem a licitação, não sai convênio, e a empresa funerária que hoje cuida dos serviços não pode fazê-lo. Então, já faço aqui essa fala para que o prefeito vai chegar ao conhecimento dele, o vereador Alberto, que é o líder do governo, também está sabendo e pode pleitear para que a gente tenha realmente investimentos nessa área e tenha um velório digno, até porque, ultimamente, a Câmara Municipal tem mais velório do que lá no velório municipal. Então, que as famílias tenham, nesse momento de tristeza delas, um mínimo de aconchego e de atenção do poder público municipal.
Quero que falar também em investimentos, senhor presidente, falar sobre o bairro do IP, que eu falo aqui pelo menos uma vez a cada 15 dias, mas mesmo falando, vereador Herbert, continua da mesma forma. O bairro abandonado, sujo, sem investimento. Ali iniciou-se ali algumas benfeitorias na sede social ali no centro comunitário deles, mas ainda faltam algumas coisas, tanto que o médico não está atendendo lá, problema com iluminação, que eu me recordo até o vereador Washington estava com a gente na reunião, né, vereador Washington? Na primeira reunião, quando o prefeito prometeu ali, em reunião, em um mês, providenciar toda a iluminação do bairro do IP, isso foi na primeira reunião em março ou fevereiro de 2009. Nós estamos em junho de 2012 e até hoje a situação continua precária. Então, que os nossos administradores tenham um pouquinho mais de atenção pelo bairro do IP, que é o bairro mais antigo da nossa cidade. Quero aqui falar, senhor presidente, de um absurdo que aconteceu a semana passada, e eu recebi várias ligações e fui lá ver, que próximo da Câmara Municipal, onde está sendo construído aqui um prédio de 4 andares, nós tivemos ali, presenciamos o absurdo de ver as tubulações que foram adquiridas para poder fazer a rede de água do loteamento, do condomínio, do conjunto Morada do Sol, sendo usada para poder fazer rede de esgoto. Tubulação que foi comprada para fazer a rede de água, que custa 3 vezes mais que a tubulação de rede de esgoto, sendo enterrada aqui na frente, em um prédio que sequer está concluído. Então, nós fizemos questão de tirar foto, porque a gente muitas vezes aqui, nós somos aqui questionados que a gente está mentindo, que falta com a verdade, e as pessoas querem distorcer a nossa fala. Então, fiz questão de fotografar, conversar lá com o pessoal do setor de água e o setor de esgoto que estava fazendo o serviço. E isso, presidente, não pode acontecer. Isso é dinheiro público que literalmente vai pelo esgoto. Porque a tubulação, que é especial para poder lá investir, sem dizer que é desvio de finalidade, né? Que a tubulação foi comprada com um fim específico. Levar a rede de água, né? Levar água até o novo bairro. Estão utilizando a rede de água para poder fazer aqui o esgoto desse prédio aqui, logo aqui no balão da Câmara. Então isso é vergonhoso. Nós estamos pedindo providência do prefeito, já que aconteceu, e eu presenciei, para não falem que eu sou mentiroso e está fotografado, se alguém quiser foto, tem no nosso gabinete, para que isso não aconteça. Por quê? Primeiro, porque a tubulação de água é muito mais cara do que a de esgoto. Então, na verdade, que a prefeitura até teria tempo para poder providenciar, porque o prédio não vai inaugurar agora, então teria tempo para poder providenciar a tubulação adequada para o lugar. Mas também clamar que sejam feitos os investimentos que foram programados na LDO, no orçamento, e que seja concluída a infraestrutura lá do bairro, do loteamento lá do Morada do Sol. Certo, senhor presidente? Quero aqui passar para o tema que eu acho que é o tema que traz aqui grande parte da população, e nesse sentido eu cumprimento mais uma vez a todos que estão aqui presentes nessa sessão legislativa. É muito bom ter todos vocês aqui. Minha mãe, que fica lá, não está aqui, mas às vezes fica agoniada, né, com o coraçãozinho apertado lá no rádio, mas é importante que todos vocês estejam aqui para acompanhar o trabalho dessa casa, para acompanhar a seriedade com que o vereador que você elegeu tem se portado aqui, e falar um pouquinho sobre o PL 61. É um projeto polêmico, tem as correntes que são favoráveis, as correntes que são contrárias, mas sempre que eu, como vereador e como pessoa que tenta defender aqui um mandato pelo qual fui eleito e os interesses do povo que me elegeu, eu sempre tento, acima de tudo, ser técnico. Porque eu fui eleito para representar o povo, mas dentro de normas que regulamentam o funcionamento da Câmara. Regimento interno, lei orgânica, as leis que regulamentam, né, o que pode e o que não pode ser aprovado. E esse projeto aqui, o PL 61, além dele ser vergonhoso para a nossa cidade, o trâmite dele aqui dentro da casa, assim como outros projetos também, para não entrar muito em detalhes, deixa muito a desejar. Problema nas comissões, de parecer, falta de documentação, e para já não esquecer, eu quero desde já parabenizar a doutora Elizabeth, procuradora jurídica da casa, que mesmo com circunstâncias adversas, e nós não podemos dizer aqui que ela sofreu pressão, porque senão depois vão vir aqui depois de mim, que eu sei que muitos aguardam o vereador aqui, que é o único da oposição que pega mais, se inscrever, aí depois vai e se inscreve, porque depois pode falar e o vereador não pode contra-argumentar, mas mesmo assim eu falo, não tem problema nenhum. Eu quero parabenizar a doutora Elizabeth,
porque ela mesmo, não cedendo a pressões, se manteve firme, oficiou o senhor prefeito municipal para que prestasse informações, encaminhasse documentos para que, no mínimo, tentasse comprovar o que ele argumenta nesse projeto aqui, que a gente acha absurdo, mas, infelizmente, até a presente data, muitos documentos não vieram. Aliás, vieram alguns, mas o que tem de principal não foi encaminhado. Então, nesse sentido, eu, com a ajuda de alguns amigos, aí me empenhei o fim de semana, hoje o dia todo, e conseguimos, junto da Justiça e Poder Judiciário, uma liminar da Justiça para suspender esse projeto. O projeto está suspenso e não vai ser votado, enquanto não tiver uma apreciação mais profunda do Poder Judiciário e enquanto a Justiça não se manifestar favoravelmente a que esse projeto volte a tramitar nessa casa. Então, seja qual for o presidente e seja qual for a ocasião, ou esse ano, ou ano que vem, seja quando for, enquanto o Poder Judiciário não se manifestar e não esclarecer, vamos colocar aqui essa expressão, o imbróglio que está aqui dentro, esse projeto não volta a tramitar. Então, eu quero falar um pouco do ponto de vista técnico, porque esse projeto, ele fere regimento interno da Câmara, fere lei orgânica, e nós aqui, além de, como vereadores, somos obrigados a cuidar de duas principais vertentes, da legislação, né, de legislar e elaborar leis, mas, acima de tudo, de fiscalizar. Então, nesse ato aqui, nós fiscalizamos o ato executivo, quando manda um projeto flagrantemente inconstitucional para casa para poder ser votado, mas também legislamos, quando analisamos aqui tecnicamente o regimento interno e percebemos que não foi nomeado relator nas comissões, que não existem pareceres concretos, que os apontamentos ali no relatório, na folha de parecer, se limitam a dizer pela aprovação ou pela reprovação do quê? Do parecer, do projeto. Então, tudo isso eu tentei demonstrar para o magistrado, com documentos, através de uma petição aqui que vocês podem ver, com muitas e muitas laudas, 4 dias estudando o assunto e redigindo aqui para o magistrado, e graças a Deus e a coerência também do magistrado, nós conseguimos aqui sustar esse andamento processual para que realmente a gente possa discutir com mais calma. E não estamos aqui para apontar ninguém que esse ou aquele fez, ou esse ou aquele deixou de fazer. O que eu estou aqui para dizer é que esse processo, a forma que se encaminhou até agora, ele é inconstitucional e ilegal. E não tem documentos que não foram encaminhados ainda, inclusive oficiados pela nossa assessora jurídica, que não foram respondidos, por isso nós estamos impossibilitados de analisar esse projeto. Porque aqui não adianta, como que você lança um projeto com essa envergadura, que vai empenhar R$1.600.000 do povo, de imposto do povo, para poder pagar uma dívida, se você sequer tem elementos para saber se esse projeto ele deve proceder, deve ter andamento ou não. Então, a grande parte dos documentos que foram solicitados não foram encaminhados, inclusive recebi um ofício da assessora jurídica da casa hoje, relatando que realmente quais são os documentos que não foram encaminhados, e por isso que a gente fica preocupado. Sem contar outros pontos. Fiz questão de trazer aqui para vocês e mostrar, assim como eu coloquei, e já disse aqui, quem esteve na sessão passada, ouviu a argumentação que eu disse, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 42, prevê que nos 2 últimos quadrimestres do mandato, ou seja, primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, a partir de maio, o prefeito municipal não pode adquirir, contrair dívidas que passem para outra legislatura, ou contrair dívidas, mesmo na legislatura dele, que ele não tenha todo o saldo de dinheiro em caixa para poder saldar. Então, o que está dizendo aí não sou eu sou o fiscal da lei, e a lei está aqui para ser cumprida. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E mesmo que essa lei, que o projeto fosse constitucional, nós estamos atropelando. Primeiro se vota o projeto, para depois se abrir o crédito no orçamento. Temos aqui o Paulo Roberto, que cuidou do departamento financeiro do município, e diga-se de passagem, foi um grande administrador. E aí, Paulo, a gente coloca aqui na discussão que antes mesmo de haver previsão no PPA, que é o Plano Plurianual, na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e na LOA, a Lei Orçamentária Anual, já mandaram um projeto com toda a previsão ali de pagamento, inclusive para, nesse projeto, já aprovar junto. LDO, LOA e o PPA. Encerra assim, para eu ler aqui, artigo 10º do projeto de lei.
fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar as alterações necessárias em legislação municipal, seja no plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, para a execução das despesas previstas nessa lei e dos próximos exercícios até a liquidação final do passivo. Então, quer dizer, essa casa não vai discutir. Já está autorizando o prefeito a fazer. Prefeitão, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor passa por cima da lei de responsabilidade, não precisa mandar para a Câmara LDO, não manda a LOA, não manda a PPA, o senhor pode fazer, o senhor está autorizado, viu? Isso é absurdo. Então, no ponto de vista técnico, de tramitação do projeto aqui, uma série de falhas. No ponto de vista jurídico e da legalidade, projeto absolutamente inconstitucional. Sem contar outros pontos do projeto. E eu falo tudo isso para a gente poder chegar num ponto de falar que sempre tem o fundo político. E aí, qual vai ser o discurso, de repente, a discussão? Que esse vereador pode ser contra o hospital, de repente é contra a saúde, e é muito pelo contrário. A nossa briga é para que, na verdade, o município não compre e não leve gato por lebre. Você tem necessidade de investir na saúde, por que não investe 1.600.000, 2 milhões em equipamentos novos para o hospital? Por que não compra lá? Essa continha eu fiz aqui pelo orçamento que foi feito aqui, pelo laudo, custa R$ 44.000 uma cadeira nova para hemodiálise. Com esse valor, você compraria 46 cadeiras novas. Por que não investe isso aqui, compra 46 cadeiras novas e vamos investir na hemodiálise? Então, ninguém aqui nunca falou mal do Dr. Emanuel enquanto médico. Mas nós também chamamos a responsabilidade porque ele também é proprietário de uma empresa particular e também tem a obrigação de investir. Não cabe ao poder público pagar a conta privada e ceder para ele ter lucro no hospital. Senhor presidente, quero falar com o líder. Só para mim ficar claro, o senhor disse que a doutora Elizabeth era submetida a alguma pressão. O senhor falou que ela não cedeu pressões, a doutora Beth. Eu só queria que o senhor, se realmente houve essa pressão, o senhor desse nomes bois, por gentileza. Porque... Senhor presidente, foi justamente o que eu quis dizer. Mesmo se tivesse pressão, a doutora Elizabeth não cedeu a pressões, mesmo se houvesse, e manteve firme o seu parecer. Foi exatamente isso que eu disse. Nunca disse, então eu afirmo aqui, não sei de nenhuma pressão que ela tenha sofrido, mas a minha fala aqui é para parabenizar a doutora Elizabeth, que eu sei que é um projeto polêmico, existem interesses e pressões que nós sabemos que existem, mas eu não quero citar nomes, eu quero só parabenizar a doutora Elizabeth, que deu o parecer pela ilegalidade, pela reprovação e continua cobrando a falta de documento. Não quero entrar em polêmica nenhuma, porque eu sei que quando a gente entra na polêmica, é mais fácil você tentar desconstruir ou distorcer a fala do que a gente tentar aqui manter. Então, eu estou tentando fazer falha técnica. O meu parecer e a minha manifestação judicial, que foi acatada pelo magistrado, seguiu essa linha. A linha de que existem falhas no processo legislativo aqui dentro. Falha no parecer das comissões. Existe falha aqui dos documentos a serem apresentados pelo senhor prefeito e não comprovou que pode pagar essa lei. E existem falhas do ponto de vista político, que agora eu digo, porque é simples para as pessoas aqui. Então, o PT, porque é sempre o PT, né? O vereador do PT ou o PT é contra o hospital, é contra a ordem, é contra a saúde, é contra isso ou aquilo. Nós não somos contra. Inclusive, eu quero deixar um desafio aqui, que se o prefeito mandar um projeto de lei para a Câmara para usar o mesmo valor para comprar equipamentos novos, eu quero ser o primeiro a assinar. Fica um desafio para o senhor prefeito que está ouvindo a sessão. Que ele mande 2 milhões para poder equipar a nossa saúde, eu quero ser o primeiro a assinar. Para comprar lá o automóvel que está queimado faz 4 anos, ou aparelho de oftalmologia lá da UBS 3, ou até uma simples tampa de caixa d'água que não tem na UBS 3. De repente pode dizer que é mentira minha, mas eu tive lá anteontem vacinando meu filho, e falta até uma tampa de caixa d'água lá. E aí o município está preocupado com a saúde. Mas não vamos sair do foco, porque senão daqui a pouco virão aqui, e aí vão dizer que... Então eu quero me prender nisso e falar para a população. Parabenizar vocês pela união, pela força de vocês. Eu acho que graças a esse movimento, porque já chegou também aos ouvidos do magistrado, do promotor de justiça, de todos que cercam essa cidade, o que está acontecendo nessa casa? Qual é o fundo de cada projeto?
qual que é o pano de fundo e os interesses que movem projetos. Então, o projeto, assim como o processo que eu ingressei, está à disposição de todos. Primeiro porque é público. Então, à disposição no meu gabinete ou à disposição no fórum. Está lá, é um mandado de segurança que todos podem compulsar. O projeto está à disposição no site da Câmara, mas eu quero afirmar nesse sentido. O nosso interesse aqui é defender os interesses da população. Isso aqui, nós vamos distribuir depois para vocês aí, o pessoal está grifando ali, já tinha uma cópia, para que vocês possam ver como que o magistrado se manifestou. O intuito do Poder Judiciário, juntamente com o nosso, que foi o que ele entendeu, é preservar o erário público e preservar a coisa pública. Não só os bens, mas o dinheiro que vai ser investido. Porque a argumentação é dinheiro público pagando conta privada. Indo o público depois para o privado ganhar dinheiro em cima da gente. E aí vocês analisem o que vocês quiserem. Então, se tem necessidade de investir em saúde, vamos investir. O que não investiu até agora e não teve discussão, que essa pendência da ISA aqui, é de 2003. A condenação, certo? A condenação é de 2003, portanto o processo é anterior. Então, se quisesse ter resolvido, teria resolvido antes disso. E até hoje não teve interesse. E agora, nas vésperas das eleições, sem polemizar, o prefeito manda esse projeto flagrantemente inconstitucional para ser aprovado, e aí joga para os vereadores aqui a bucha. Então, não houve outra forma que não socorrer o judiciário para poder parar esse processo e a gente poder discutir com calma. Então, o judiciário agora vai pedir informações, a Câmara vai se manifestar, vai juntar documentos lá, nós seremos chamados para apresentar réplica e as nossas argumentações, e nós vamos continuar demonstrando que esse projeto sendo aprovado é uma afronta a cada um de vocês, a cada um de nós, que pagamos imposto e, no mínimo, como envolve saúde, queremos uma saúde digna para o nosso município. Se a gente quer alguma coisa séria, e nós sempre tivemos à disposição essa Casa de Leis aqui, vereador Herbert, o nosso prefeito está à disposição para conversar com a gente, fazer uma proposta que seja, porque o prefeito nunca se reuniu com a gente, para uma tração estratégia juntos para a saúde do nosso município. Estou aqui com uma proposta de adquirir uma câmara hiperbárica nova, custa R$500 mil. Vamos comprar? Quero comprar o tomógrafo, quero comprar um mamógrafo, quero comprar um aparelho de raio-x. Nunca foi reunido com a gente e quer comprar a sucata da ISA. Tanto quer comprar a sucata que está comprando o tomógrafo, que não funciona há vários anos, 3, 4 anos, por R$1 milhão. Isso é o que está aqui, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui, a empresa que o prefeito contratou, eu vou falar o nome dela aqui. Furtado. É a Furtado que está furtando o dinheiro da gente. Furtado Auditoria Limitada. Foi ela quem avaliou, por exemplo, foi a Furtado que avaliou o tomógrafo em R$1 milhão, mas também avaliou aqui, por exemplo, um fatiador de frios por R$5.700. Então, esses são os bens da ISA de mais de 10, 15 anos que estão sendo adquiridos pelo município para poder ajudar algumas pessoas com pendência junto à Receita Federal. Então, essa é a minha fala. Eu quero agradecer a confiança de cada um de vocês, afirmar aqui que o que depender de mim, mesmo que solitariamente ou com a ajuda aqui do vereador Fabiano, que foi o que se manteve firme aqui com a gente, continuar lutando junto com vocês, para a gente poder defender os interesses da população e realmente tentar investir para uma saúde digna. Investir de verdade na saúde, para que nós tenhamos UBS que funcionem, PSFs que funcionem, que não falte equipamento, um pronto-socorro ali realmente pronto para atender, e reafirmar o nosso compromisso aqui com a associação do Lar São Francisco, o Paulo Roberto, porque teve uma audiência pública aqui, onde nós discutimos e deliberamos 600 mil de emenda parlamentar de um projeto de iniciativa do deputado Arlindo Chinaglia para beneficiar o nosso município. E se nós formos analisar, os deputados que mais ajudaram a Ilha Solteira foram os do PT, os do PR,
todos, a Marialinha teve aqui, o deputado dele a semana passada, mas ninguém aqui, para que fique gravado e que não haja distorção de fala, ninguém é absolutamente contra a saúde de Ilha Solteira ou contra qualquer instituição. Nós somos a favor, mas a favor com seriedade, para comprarmos equipamentos novos, para a gente realmente remodelar esse hospital, para em parceria com o Lar São Francisco, os freis, e independente de religião, a gente alavancar esse hospital e realmente, verdadeiramente, que Ilha Solteira passe a ter um hospital regional, referência, com médicos de ponta que ainda não vieram, e nós vamos lutar para que venham, com equipamentos de ponta, porque no que depender desse vereador, tenho certeza que a casa vai trabalhar muito para isso, mas a população, Ilha Solteira terá a melhor saúde do Brasil. Obrigado, senhor presidente, é isso. Próximo inscrito é o vereador Beto. Senhor presidente, nobres pares, ouvinte da 104.9, Ilha FM, cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelo site, cumprimentar aqui todos os munícipes presentes. Com relação, nobre vereador, à questão do Marcelo, eu estive na prefeitura recentemente, inclusive juntamente com o Marcelo. Ele foi convidado para ir lá às 11 horas da manhã, semana passada, e eu estive lá, neste horário, às 11 horas da manhã. E foi pedido a ele o projeto para a reforma, para as melhorias lá no velório, lá no prédio. E eu conversando ali junto com ele, eu falei para ele, e aí? Ele falou assim, eu estou indo, o projeto está pronto, e assim que eu protocolar uma cópia aqui, eu te entrego a cópia. Uma cópia protocolada. Eu estou aguardando até hoje essa cópia protocolada, portanto, falta o projeto. O pessoal lá, o Marcelo, não apresentou o projeto, porque eu falei para ele, a hora que você protocolar, você me passa uma cópia protocolada para poder acabar com essa discussão. Portanto, ele não se apresentou, não passou a cópia para mim. Isso a semana passada. Que ele falou que estava pronto lá este projeto e ele ia estar entregando essa cópia. Com relação aos velórios que acaba acontecendo nesta Casa de Leis. Nós temos aí, realmente, o prédio lá do velório é pequeno, e quando os pastores, os anciões, ou seja, qualquer cidadão da comunidade vem a esta Casa de Leis e pede para que o velório seja feito aqui, e isso não é só políticos, empresários, qualquer cidadão que pede, tanto eu como fui presidente desta Casa de Leis, assim como o vereador Luiz Otávio, nós não podemos negar, porque isso aqui, essa Casa de Leis é do povo. Então, se faz um velório, outro velório, se um ancião vem e pede, se um pastor vem e pede, se uma empresa vem e pede para fazer algum velório aqui, como que nós vamos negar? Fica difícil para negar o pedido, a questão aí do velório. Com relação ao projeto 061, nós, não foi lido aí, eu acho que devia até ler, a questão de que o juiz ele deu uma liminar baseada em cima da falta dos pareceres de alguns vereadores que não deu os pareceres até o horário correto na sexta-feira. Então aí eu até acredito que o senhor tenha pego as cópias, que realmente não deu, teve vereador que não deu, e no seu pedido de liminar o senhor deve ter anexado essas cópias, né? Deve ter anexado essas cópias, e aí o juiz entendeu, e realmente está certo o senhor, está certo o juiz, de ter dado a liminar,
E ele fala aí a questão da defesa e vai analisar. Eu acho que para a gente, para nós vereadores, a população como um todo, ela ter uma noção de que o projeto está certo, está errado. Eu acho que nós devemos agora aguardar, depois de analisado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, aguardar a decisão da Justiça e ver. Se tiver erros, a população vai ficar sabendo, não tenho dúvida disso. Com certeza, a população vai ser informada. Agora, com relação aos problemas que existem, né, na saúde. A saúde não é um benefício de Ilha Solteira ter problema na saúde. Isso aí acontece no país inteiro. Se nós não tivéssemos, lá em Brasília, acontecendo, conforme a revista Veja vem colocando, os mensalões da vida, os tiros no pé que os partidos dão até para coibir que o Supremo Tribunal Federal julgue os mensaleiros, os cachoeiros da vida, talvez a saúde do país estaria melhor. Quando, ninguém disse aqui, em momento algum, o senhor disse que o cortador aí de frios aí foi avaliado em R$ 5.780. Realmente, a empresa ela avaliou ele se fosse novo, mas o valor depreciado, ou seja, é R$ 1.339,80 que esse projeto estaria pagando por esse cortador de frios. Não é os R$ 5.780. O valor, depois de depreciado pelo tempo de uso, é R$ 1.339. É barato, não sei, que eu não vendo cortador de frios e muito menos vendo tomógrafo. O tomógrafo, avaliado em R$ 1 milhão, depois de depreciado, caiu para R$ 580 mil. Portanto, essas duas informações que o senhor passou aqui também não procede. Com relação a dizer que o PT é contra o hospital, isso nunca foi dito aqui, mas podemos dizer com muita segurança que esse partido esteve sim no governo ativamente. Tenho aqui os decretos assinados, inclusive o prefeito da época hoje está aí enrolado, né, respondendo a processos, tendo que pagar de algumas situações que aconteceu, e que o PT estava ali dentro, firme no governo daquela época. O PT estava lá. E tivemos aqui, conforme o senhor falou, a respeito do doutor Paulo Roberto, que teve um trabalho muito bonito. Foi a parte mais negra que aconteceu dentro do nosso hospital, quando houve a intervenção com o seu partido na administração, o Partido dos Trabalhadores na administração. Houve uma intervenção que durou, mais ou menos, tem aqui a data, de 6 de fevereiro até 6 de fevereiro de 2002 até julho de 2004, que inclusive foi fechada alas, foi diminuído a quantidade de leitos, foi fechado parte administrativa. Se tivesse mais um ano de governo, transformava o nosso hospital em um pronto-socorro. Aí nós teríamos o quê? Nós teríamos que estar, como está Selvíria, Sudiminuce, Itapura. É só atendimento emergencial, só pronto-socorro. Por pouco que o nosso hospital não se transformou num pronto-socorro. Nós sabemos que quando foi criada a ISA, foi exatamente quando a CESP resolveu entregar o hospital para o governo do Estado. E o governo do Estado não pegou o hospital. Houve a necessidade, sim, todos aqueles que estão nos ouvindo, acompanhando pelo site. E outra coisa, eu não estou aqui para receber palmas dos presentes. Muito pelo contrário, eu estou aqui para esclarecer para os senhores que aqui estão, para a população que está nos ouvindo, a questão desse projeto. A questão do projeto que estão querendo levar para a parte política. Nós temos o tomógrafo desligado, sim. Está com 4 anos, conforme
a Vossa Excelência disse aqui nesta tribuna. Eu não posso afirmar se é 4 anos ou se é menos um pouco. Eu não posso afirmar, mas posso afirmar sim. Se não acontecer a aquisição desses equipamentos, será desligada também a cama hiperbárica. O município atende 93 pessoas. O município atende 93 pessoas na hemodiálise. 93 pessoas. Aí eu faço uma pergunta à Vossa Excelência. Será que com 4 máquinas que faz a diálise, será que nós vamos conseguir atender as 93 pessoas? Ou nós vamos desligar as outras 14 máquinas e deixar esses pacientes à mercê da sorte? Agora, esse valor é dividido em 720 parcelas, 120 parcelas. Será que nós vamos encontrar por aí uma Casas Bahia vendendo aparelho que faz o raio-x? Será que nós vamos encontrar por aí uma Casa Bahia vendendo mesa cirúrgica em 120 pagamentos? Porque eles vão não pagam esses equipamentos que eu estou citando para aquelas pessoas que devem fazer parte do movimento Bem da Ilha, que estão aqui fazendo suas manifestações. E outra coisa, eu não vou dizer, igual me disseram aqui uma vez, quando votaram o projeto para entregar a quadra da prefeitura para a Unesp, para pagar uma dívida, da irresponsabilidade daqueles que instalaram os fogos lá no laboratório da Unesp, e o PT estava no governo. Eu não vou dizer para os senhores que estão se manifestando para ser eleito, para depois vir aqui igual eu ouvi naquela época. Não vou dizer isso, porque eu tenho educação. Eu vou respeitar o manifesto dos senhores, mas naquela época eu ouvi de um vereador aqui, e não vou citar o nome, até pelo respeito que eu tenho por ele. Mas ele, nesse momento, está aqui dentro desta Casa de Leis. E ele sabe que ele me disse isso. Quando você estiver aqui, você vem aqui e fala alguma coisa. E eu fiquei calado. Porque eu quis me manifestar, eu achei que realmente ele estava certo. Eu só poderia vir aqui falar quando eu estivesse aqui. E estou falando aqui hoje que essa quadra vai voltar para o município ainda esse ano. Quando o aparelho de mamografia continua funcionando, está funcionando. Nós vamos achar uma Casas Bahia para vender em 120 parcelas um aparelho de mamografia? Ou nós vamos suspender? Talvez para atender algum dos seus parentes. O senhor falou que o Carlinhos vende. Talvez para atender alguém da sua família. Já que o senhor está agindo assim. Eu peço por gentileza para a plateia, por gentileza, não se manifestar, porque até agora há pouco o vereador que estava aqui falando, o Dr. Nilson, ninguém se manifestou, deixou ele falar quase meia hora. Não foi, Nilson? Não foi, Dr. Nilson? Mas eu quero... Quando o mesmo governo em que o Partido dos Trabalhadores, o PMDB também, e mais outros partidos aí, estiveram presentes, que criaram, aqui está, o projeto Conquista das Águas, que iniciou em 2001. Projeto este feito pela importância Drerme Júnior, e vendeu um projeto para o prefeito municipal, que hoje está aí respondendo, inclusive para pagar 30 mil reais, que um dos elementos, que fazia parte do PT, trabalhou em cargo de comissão nesse governo e recebeu gratificação. Ninguém veio aqui falar. E quando lançaram esse projeto, Conquista das Águas, que pegaram avião aqui em Rio Preto, que foram fazer festa lá no Salão Nobre, lá do Senado, o Salão Negro do Senado, fizeram festa para comemorar isso aqui,
simplesmente no objetivo de impedir que aquela fazenda fosse desapropriada e os assentados fossem colocados lá, o sem terra fosse assentado. É só pegar a data, fazer uma retrospectiva. Todos foram a favor. O PT foi a favor, o PMDB foi a favor, todos foram a favor. E aí, não aconteceu e gastou dinheiro nesse projeto, gastou dinheiro público e não foi para correr para resolver problema de saúde, não. Foi para evitar que o sem terra fosse assentado aqui do lado e que hoje estão produzindo com qualidade. Como líder aí. É a primeira vez que eu falo como líder, né, senhor presidente? Ok. E aí eu pergunto, aí para aprovar um projeto, para impedir o sem terra de ser assentado aqui do lado, para trabalhar igual eles trabalham, às vezes até com problema. Problema por causa do INCRA, às vezes até com problema por causa do executivo, que talvez não atende alguma coisa. Aí votaram dando risada, porque aí a festa não ia ser Ilha Solteira, ia ser lá em Brasília. Quando contrataram bandas de São Paulo para ir tocar em Brasília, quando pagaram lá um couvert, um patê feito lá com o papo do ganso, com o fígado do ganso, que tinha uma pena azul nas costas, uma fortuna, e foram fazer a festa. Aí ninguém veio aqui nessa tribuna e falou, não vamos viajar com dinheiro público, não. Então eu gostaria que os senhores que estão presentes, eu gostaria que a população de Ilha Solteira fizesse aí uma análise, inclusive fizesse aí uma retrospectiva dos fatos que vêm acontecendo dentro do município de Ilha Solteira e aguardar o parecer do Ministério Público, do Judiciário. Aguardar para quê? Para ver se realmente está tudo errado, conforme estão dizendo. Veja bem, existe ali as mesas cirúrgicas, que são da AISA. Se não pagar, ela tira a mesa cirúrgica. Uma mãe vai ter que dar à luz a seu filho. E aí, eu esqueci do nome da cesárea. E a minha esposa acabou de passar por uma cesárea, está com 5 dias. E se tivesse acontecido a não votação desse projeto e a AISA já tivesse tirado as mesas cirúrgicas daquele hospital, talvez eu não teria visto o nascimento de Alicia Vitória. Talvez a minha esposa não estivesse nesse momento amamentando a minha filha. E aí nós temos condições, senhoras mães, as senhoras que estão nesse momento me ouvindo e estão grávidas, será que teria condições de esperar uma ambulância para levar até Araçatuba, para poder fazer a cesárea? Os instrumentos cirúrgicos, não é só as mesas, também são da AISA. E aquele que está esperando para passar por uma cirurgia? Ah, está esperando, inclusive está esperando faz 3 anos. Vão dizer isso aí. E aí eu digo, às vezes, os procedimentos de alta complexidade, os exames, os especialistas, que não ter especialista no município de Ilha Solteira também não é uma coisa só nossa, não. É no país inteiro. É só ligar a televisão, qualquer canal, na hora que passa os jornais, que vai ver que não tem especialista, que falta pediatra, que falta uma série de especialistas. Estive no hospital durante 2 dias, 3 dias aí, acompanhando a minha esposa, no nascimento de Alicia Vitória, e falo com muito orgulho. Estive lá e pude andar naqueles corredores e ver o tratamento que os freis, que o Lar São Francisco dá a todos os pacientes. Alimentação
O sistema SUS é igual a dos apartamentos. O recipiente, igual. Nós temos um problema, sim. Nós temos aqui um hospital que tem mais de 40 anos. É só passar pelas partes que estão sendo reformadas e passar pelas partes que estão parecendo uma tapera. É só passar e ver. Só que eles estão recuperando. Eles estão recuperando. Estão recuperando. Vereador que viaja, inclusive vereador Nilson, Luiz Otávio, Ciro, Dona Sueli, Herbert, Fabiano, Amarelinho, Washington. Viaja, vai atrás dos deputados e consegue uma verba e eles vão reformando devagarinho. Aí diz assim, nós não queremos um hospital bonito, nós queremos a especialidade. Com certeza, nós queremos a especialidade. Nós queremos os exames de alta complexidade. Mas nós também temos que admitir que nós queremos, para os munícipes de Ilha Solteira, para os munícipes da região, um local decente, um local limpo, um local que você pode chegar tranquilo, que você não pode correr o risco de pegar uma infecção generalizada. Então é isso. Quero dizer, as pessoas que fizeram suas manifestações, teve um que disse que é o pau mandado. Tudo bem, eu ouvi. Eu espero que você um dia não ouça, ou que a sua mãe, sua esposa, seu irmão, sua irmã, não ouça alguém falando que você é um pau mandado. Mas então, sai candidato a vereador, se elege, assim como os uns que estão aqui dentro já estiveram aqui e sabem da dificuldade, principalmente quando diz que é a saúde. Principalmente quando diz que é a saúde. Nós tivemos recentemente a presidente Dilma implorando para a continuação da CPMF. Implorando. E não foi votado, não foi aprovado, tirou a CPMF da saúde. Veja bem, senhores, eu vou aguardar o posicionamento do Ministério Público. Eu vou aguardar o posicionamento do Judiciário com relação a esse projeto. E se eles manter que realmente o projeto é ilegal, que realmente o projeto é imoral, porque eu tenho certeza absoluta, se o projeto fosse do João, do Manuel, do Pedro, tivesse outros nomes envolvidos, eu tenho certeza que os vereadores da oposição votariam favorável. É que existe um cunho político nisso daí. E isso eu não vou discutir. A minha preocupação é com as máquinas de hemodiálise, a minha preocupação é com o aparelho do raio-x, a minha preocupação é com as mesas cirúrgicas, a minha preocupação é com os ferramentas cirúrgicas, qual que é o nome, Dr. Herbert? Instrumentos cirúrgicos, a minha preocupação é com o aparelho de mamografia, a minha preocupação é com o aparelho de densitometria óssea, esse negócio aí. O Dr. Herbert entendeu, se tiver algum médico aqui na Câmara, entendeu também o que eu quis dizer. É que eu realmente, eu não manjo disso aqui. Então, às vezes eu erro. Nas palavras, no nome do equipamento. Essa é minha preocupação. A preocupação nossa são com aqueles que fazem a hemodiálise, a preocupação nossa são com aqueles que às vezes quebram um braço, precisa fazer um raio-x, a preocupação nossa é com aqueles que vão fazer uma cesárea, aquelas que vão fazer uma cesárea, qualquer um outro procedimento cirúrgico, e que aí, conversando com alguns médicos, e isso eu estou falando com muita tranquilidade, porque os médicos que estão me ouvindo nesta hora, eu tenho certeza que eles estão aprovando a minha fala. Alguns médicos me disseram, tira e eu vou embora de Ilha Solteira. Então é isso que eu tenho para falar. Se o projeto tem problema de improbidade administrativa, isso aí a prefeitura tem uma área jurídica para cuidar disso. Aí é problema do prefeito. Aí não é problema meu. Eu quero salvar a saúde de Ilha Solteira. Se ao ver necessidade, eu volto a essa tribuna. Peço ao
Próximo, vereador Sueli. Não, Sueli. Vou pedir mais uma vez, por gentileza, o vereador respeite o vereador no seu direito de usar a tribuna livre. Por favor. Estou pedindo mais uma vez, senão vou ter que parar a sessão por motivos de falta de educação. Boa noite a todos. Embora a sessão esteja muito inflamada, eu tenho certeza que é interesse de todos a saúde. E é aí que eu vou me ater. Pegando a fala do vereador Beto, eu diria que o hospital recebe por mês por 200 internações e ele faz, em média, vejam bem, em média, muito mais que 30% por mês sem receber por elas. Em 2010, fez em média 316 internações, 2011, 288, e em 2012, até maio, fez 339 internações. São dados fornecidos pela associação. Então, eu quero falar o que há de bom. E, por dizer o que há de bom, da importância do hospital não preciso falar. Isso já é mais do que falado. Eu acho que todos pensam a mesma coisa. Todos aqui sempre tiveram alguém da família ou conhecido que passou pelo hospital para atendimento. Então, isso aí não precisa ser dito. Queria dizer, em relação ao projeto, que o Conselho Municipal de Saúde discutiu e aprovou o projeto. E o Conselho Municipal de Saúde representa o povo. Em relação à competência do avaliador, queria dizer que o avaliador é perito judicial de Araçatuba e região e é muito respeitado. Então, a sua competência é comprovada. Estou trazendo dados de informação para que depois cada um faça a sua avaliação. Eu analisei profundamente todo o projeto e constatei que foram rejeitados 61 produtos, porque alguns considerados inservíveis. Por isso que fica essa ideia de sucata, porque estão relacionados, mas não foram avaliados, porque são considerados inservíveis. Só está na relação produto considerado servível. Inclusive, o tomógrafo, que está com um valor pela sua situação, metade do valor que realmente teria. Queria dizer que, em relação à empresa de hemodiálise, simplesmente os médicos são prestadores de serviço. O senhor Paulo Roberto sabe disso. São prestadores de serviço e a empresa foi criada, por orientação da contabilidade do hospital, para facilidade do trabalho. Mas são prestadores de serviços médicos, como o Dr. Herbert é prestador, outro é prestador, são vários prestadores de serviço no hospital. Então, o equipamento cabe ao hospital, não é particular. Agora, eu queria dizer uma coisa, pena que o seu José está indo embora. Viu, seu José? Mas ontem eu assisti uma palestra muito linda, não sei se o senhor assistiu,
sobre o tema de solidariedade. O senhor assistiu? Muito linda. E este tema tem tudo a ver com o que que eu vou falar agora. Vejam bem, a gente não pode, muitos que estão aqui, talvez não tenham acompanhado a situação que levou à situação de hoje. Isto vem há tempo. Os mais antigos daqui saberão. Eu não estive aqui na época, mas eu busquei informações. Tá certo? O Mitsuru participou, talvez, desse fato, quando a CESP, em 1995, entrega o hospital para o Estado. Em 1995. Me perdoem alguns se eu tiver alguma falha de data, porque eu colhi informações e eu não estive. Mas o que eu queria trazer é a essência dessa situação. Essa situação desagradável. Vejam bem, então a CESP, em 1995, entregou o hospital para o governo estadual, Dr. Mário Covas. Era secretário o Dr. Barradas. Dr. Mário Covas esteve aqui em Ilha Solteira, entregando, devolvendo o hospital para a comunidade. Foi quando foi fundada a ISA, para assumir um hospital que, se não fosse assumido pela ISA, teria sido fechado. Porque o Estado não se interessou em continuar com o hospital. Aí entra a solidariedade. Esses 3 cidadãos citados, eu digo assim, não gosto da forma como eles são citados em folhetos. O senhor Zaqueu Naliati, Bento Carlos Desgarbosa, Antônio Espartaco Furlani, ao invés de estarem citados como responsáveis por uma ação, eles são pessoas que deveriam estar sendo homenageadas, porque fizeram trabalhos de solidariedade, sim, pelo bem do povo, sem ganhar nada, trabalhando dia e noite, dedicando-se à população. Então, esse é o bem que está sendo esquecido. E essa dívida colocada aqui foi uma dívida, eu procurei, falei com os 3, e me foi informado, vejam bem, eu fiz questão de copiar enquanto o Zaqueu falava. Ele falou o seguinte: olha, a CESP entregou para o Estado e o governador entregou para o município. Ia ser fechado o hospital. Então entrou em cena Dr. Edson e houve a criação da ISA. A CESP nunca recolheu INSS e houve continuidade do procedimento. E com isso foi instaurada a dívida, que inclusive mais tarde, nessa parte não estou bem a par, mas ele me disse que houve uma cobrança retroativa e chegou no valor de 400 e poucos mil. Na primeira instância, essa dívida foi perdoada, não foi considerada, né? Como é que é? Foi ganhação. Mas, na segunda instância, foi perdido um prazo por alguém aí, que não interessa agora, e foi perdido o refinanciamento. E passou para a quantia que é, e juros e tudo mais. Então, gente, eu acho que nós temos que, nessa hora, compreender que esta dívida não é minha, não é sua, não é do Dr. Edson, não é do Dr. Bento, não é do Zaqueu,
não é da ISA. Essa dívida é da população. É da população. É da população. Por quê? Esse hospital não está em função de Zaqueu, de Espartaco, de Dr. Bento ou da ISA. Esse hospital está em função de todos nós. Todos nós precisamos desse hospital. Então, não é dívida personalizada, é dívida da comunidade. E é a comunidade que precisa ajudar a situação desse hospital. Por quê? Como foi bem falado aqui, se forem retiradas esses instrumentos, tudo que foi citado é uma grande relação, fechará o hospital. A associação não tem condições de comprar. E quando eu disse, e vocês riram, né? Quando eu falei entregue à própria sorte, por exemplo, na hemodiálise, se perderem um dia, eles serão entregues à morte. Isso eu garanto para vocês. E tudo que é feito ali é importante. Seja o atendimento que for. É saúde e é vida. E não se pode brincar em cima de saúde e de vida. Eu espero que eu tenha contribuído para informar alguma coisa. E que todos... Como? Então, quer dizer, é uma situação, o Clóvis, que se a gente for analisar, a gente vê que tem outras raízes, tá certo? Então, o que nós precisamos é solucionar. E eu espero ter contribuído para que a gente pense em uma solução que seja o bem para todos. Obrigada. Próximo inscrito é Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Senhor presidente, nobres colegas, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à Casa de Leis. Eu, como médico, fica difícil eu não falar sobre esse projeto, né? A gente que está trabalhando ali, Fabiano, no hospital, a gente convive o dia a dia ali no hospital com as pessoas. E, infelizmente, olha, eu estava conversando com algumas pessoas, Mitsuru, e eu acho que a prefeitura não deve pagar por coisas que não tenham valor, e também eu acho que a ISA não deve perder dinheiro nessa negociação. A cama hiperbárica, ela foi avaliada pela empresa por R$250 mil. Nós temos informações que ela pode valer até R$500 mil. Quem está perdendo com isso é a ISA, não é a prefeitura. Então, eu discuti esse projeto, Fabiano, do ponto de vista médico. A questão política eu nem quero saber. Eu não conversei com o Espartaco, nem com o Dr. Bento, nem com o Zaqueu. Eu conversei exclusivamente com o atual presidente da ISA, o seu Rashid Mohali. O atual presidente da ISA, o seu Rashid Mohali, que foi muitos anos presidente da PAI, que todos vocês sabem o trabalho voluntário que ele faz. E as informações que eu tinha, as dúvidas que eu tinha, Osmar, o seu Rashid Mohali foi me esclarecendo. E hoje eu dei o parecer do projeto pela aprovação, desde que seja avaliado alguns valores de alguns itens do projeto. Desde que a ISA mantenha algum patrimônio, porque a ISA não tem só esses patrimônios listados nesse projeto. Tem vários carros ainda e tem outras coisas. Então, se tem futuras ações trabalhistas, que a ISA deixa reservado algum patrimônio para pagar essas pessoas que ainda têm ação trabalhista contra a ISA. E que, em hipótese alguma, que nesta lista, que seja feito novamente uma nova checagem, que em hipótese alguma tem algum aparelho ali que não possa ser vendido.
Então, Mitsuru, a preocupação minha, dia 30 agora, vence uma parcela a ISA, ela refinanciou essa dívida do INSS, de 4 milhões caiu para 1,5 milhão. São 10 mil reais por mês. Isso aí, gente, é uma coisa que não podemos negar. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. Se é esse prefeito, se serão os próximos. Porque eu não acho justo também eles que foram presidentes de entidades, como algumas pessoas podem ser presidente da APAI, da Cafisa, de outras entidades, e essas entidades terem ações na justiça e o presidente ter que tirar do bolso dele. Eu gostaria que a população fizesse o seguinte raciocínio. Vocês acham que essas pessoas que foram voluntárias, se houve erro de gestão, se houve algum problema, não vou julgar. Houve má fé nessas pessoas? Isso está provado que não houve má fé. Nenhum vereador acusou nenhum desses administradores que desviaram dinheiro. Não houve desvio de dinheiro público, não houve má fé. Nós temos um problema aí. Os freis não querem mais pagar o aluguel por uso dos equipamentos. Não tem interesse na compra. Agora, a ISA vai pegar, encostar o caminhão lá, vai recolher os equipamentos, vai leiloar. Por quê? Eles não vão usar o patrimônio pessoal deles para pagar uma dívida que é de uma entidade. Eu me coloco no posicionamento dos ex-presidentes que estão com esse abacaxi para resolver. Vamos encostar o caminhão lá e vamos tirar os equipamentos? Vamos pagar para ver? Eu tenho medo disso. Tenho medo. Então, eu estou aqui, Mitsuru, para tentar fazer um meio termo. Prefeitura, ISA, dinheiro público, avaliação desses equipamentos. Esses equipamentos estão sendo usados, a população está sendo atendida. Então, o que nós vamos fazer? Façam uma sugestão. Podem fazer. Eu realmente estou em dificuldade em achar uma outra alternativa para isso. A Zambuja. É uma situação difícil isso para a gente resolver. Né? Então, difícil. Olha, pagar para ver, encostar o caminhão do lado do hospital e tirar, porque veja bem, não é só máquina de hemodiálise, não é cama hiperbárica, é um aparelho do raio-x, é material cirúrgico, é mesa cirúrgica, é microscópio, é cardioscópio, é monitor cardíaco que está na UTI. Alguém teria coragem de encostar o caminhão e tirar isso tudo de uma vez? Eu tenho dúvida. Tenho dúvida. Isso pode acontecer. Se esse pessoal da ISA não tiver o dinheiro para pagar esse refis que fizeram com o INSS, eles vai perder dia 30 agora, Fabiano, se não for pago essa parcela, tem uma parcela em atraso, se não for pago essa segunda parcela, quebra tudo o acordo com o governo. A dívida de 1,5 milhão, Clóvis, volta para 4 milhões. Ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. Ninguém tem uma mágica para fazer e sumir isso. Isso está aqui para a gente resolver. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos encostar o caminhão e tirar os equipamentos? Como é que nós vamos resolver? Quem vai pagar essa dívida? Vocês acham que esse pessoal que passou lá, que não teve má fé, devem pagar do patrimônio pessoal dele? Então não vai se achar mais presidente da APAI daqui para frente, todo mundo vai ficar com medo. Pô, eu vou lá, professor da Unesp, eu vou lá, pego a presidência da APAI, daqui 2, 3 anos vem uma ação judicial trabalhista. Como é que faz? Quem socorre as entidades? Sem ser a prefeitura. Me dá uma luz. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito é o Amarelinho. Senhor presidente, nobres vereadores, saudar aqui o público presente, fotógrafo nosso oficial aqui também. Saudar aqui a Polícia Militar, que faz presente nesta casa. A todos vocês, os ouvintes da 104.9, quero mandar um abraço aqui especial para minha esposa, a minha sogra e minha filha que estão ouvindo. Tenho muito orgulho de ter essa família.
Senhor presidente, eu vou ser... Estou muito tranquilo para discutir, para falar sobre saúde em Ilha Solteira. Recentemente, nós tivemos um encontro em Brasília, de vereadores, no qual a pauta todinha dos 3 dias de encontro foi saúde. Os municípios são obrigados a investir 15% de todo o seu montante de arrecadação na saúde. O Estado obrigado a investir 12%. E a nossa presidente, e aí eu falo para vocês a indignação de vários deputados que discursaram e senadores da base da presidente, eles falaram o seguinte: por quê? Isso é fala do deputado do Rio Grande do Sul, agora fugiu o nome, eu tinha marcado no papel. Ele foi um dos palestrantes e disse o seguinte: por que que o Estado investe 12, obrigado, o município 15 e o Estado geral, a federação, a União, 4,5% no máximo, quando a presidente prometeu 10% de investimento quando em campanha. Então, uma das falas minhas essa noite é isso. Outra coisa a respeito do hospital. Em 2009, no início do nosso mandato, e eu percorri aí pelo menos 3 hospitais junto com o Dr. Bento, que até então, em 2008, ainda era o nosso prefeito. Nós fomos em alguns, já estava a discussão do HB ir embora de Ilha Solteira, e nós fomos no Hospital de Fernandópolis, na Santa Casa, de Jales e de Votuporanga, ver como que era administrado, porque não era possível o nosso hospital estar na precariedade que estava naquela época, com o dinheiro que o município repasse, e a Santa Casa de Fernandópolis, de Jales e Votuporanga, a mil maravilhas. Nós estivemos lá. E nós estivemos em 2009, com o então secretário, Dr. Barradas, e ele disse esta fala. Eu não me lembro se o vereador Nilson estava junto, o vereador Beto estava, não sei se o Sestari foi, quando começou o namoro para trazer o Frei Francisco com o Lar São Francisco de Assis para Ilha Solteira. Dona Sueli estava. Essa foi a fala do Barradas. Se o HB não continuar, o Estado não assume o Hospital de Ilha Solteira. Eu deixo bem claro isso, ele falou para o prefeito e para nós vereadores. Só que o doutor Edson já tinha a carta na manga, que ele já tinha falado com o Frei. E aí ele apresentou para o secretário de Estado, e o secretário falou: se o Frei assumir, o Estado vai estar junto, pelo trabalho que o Frei faz dentro do Estado de São Paulo e agora em outros países e também agora no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu estou bem tranquilo. Recebemos aqui da Associação Lar São Francisco como que funciona o nosso pronto-socorro hoje. A dona Sueli já falou que o hospital recebe por 200 internações. E hoje ele faz 30% a mais e não recebe pelos 30%. Hoje, quem pôde ouvir a rádio hoje, a entrevista da Fabiana com o Frei Saulo e o Dr. Reinaldo, pôde ver lá o que eles falaram. Está gravado lá na rádio. Outra coisa que eu gostaria de falar e de mandar um recado aqui. Recentemente estivemos aí com o Dr. Bento Carlos Garbosa, e é a pessoa que está sendo mais assim, pegaram o projeto e transformaram ele na primeira discussão política de 2012 de Ilha Solteira. Infelizmente, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que a pessoa que mais vai apanhar nesse projeto é o Dr. Bento. E todo mundo aqui, quem está nos ouvindo, sabe o porquê. Sabe o porquê. Só que eu quero dizer a vocês, população ilhense, vocês que estão aqui, o Dr. Bento é uma pessoa de uma integridade tremenda. E ele contou a história da Isa, e eu acredito na história que ele contou, por saber e conhecer quem é o Dr. Bento. Assim como eu já subi nessa tribuna, por várias vezes, para defender uma das pessoas que foi muito injustiçada nesse município, que é o Dr. Dilson, um companheiro nosso do PPS, que hoje sequer
pode pôr o seu pagamento, receber o pagamento na sua conta. Isso eu falo, porque nas reuniões do PPS, toda vez ele traz. E aí eu pergunto, tenho amigos de um candidato, que eu não vou citar o nome. E onde estão os amigos, Beto? Do doutor Dilson, que na época estava junto com ele no governo. Onde estão? Sumiram todos. Sumiram todos. Poucos são os amigos que hoje estão do lado dele, para o ajudar, pelo menos, não financeiramente, mas pelo menos moralmente. Sabe, porque o doutor Dilson foi um parceiro do funcionário público, foi um parceiro do funcionário público Ilha Solteira, foi um parceiro da saúde, só que ele não foi parceiro, Beto, daqueles que queriam mandar no governo dele. Por isso que, pouco antes de terminar o mandato dele, abandonaram ele. Por isso, então, cometem-se muita injustiça no nosso município. Muita injustiça com pessoas que têm integridade. Eu subo aqui, senhores e vereadores, e falo de peito aberto. Eu não tenho medo se amanhã ou depois eu perder a eleição. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dizer, eu estive aqui 4 anos, porque 337 pessoas acreditaram em mim. Estive, e se Deus quiser, e se o povo quiser, eu vou continuar. Só que eu não aceito injustiças. Agora, começou a campanha política, isso nós temos que deixar bem claro, né? Agora eu vou fazer um questionamento aqui. Será que o movimento que dizem que tem aí, só eles querem o bem da ilha? Será que eu não quero? Será que a minha esposa, minha filha, minha sogra que foi para Uberlândia, para Rio Preto e agora voltou para cá, não quer? Será que a família do vereador Luiz Otávio não quer? Do vereador Beto, da dona Sueli, do Cido, do Ebert? Será? Pastor Adilson, sua família não quer o bem da ilha? Obrigado. Então, gente, eu quero deixar bem claro para vocês. Assim como o Barradas disse que fecharia o hospital se o HB não continuasse, e graças a Deus que o Frei Francisco assumiu. Hoje tem pessoas, hoje, por exemplo, eu encontrei uma pessoa e falou, deixa levar. Deixa levar. Será que se levar o hospital continua? Porque que nem o vereador Herbert, eu quero parabenizá-lo aqui. Ele e a dona Sueli, eles estão dentro do hospital. Eles convivem com os pacientes todos os dias. Eu estive na hemodiálise, Luiz, visitando, fui 2 vezes. É difícil ir. E toda vez que eu tomo um copo d'água, Vitor, eu lembro daquelas pessoas que estão lá, 90 e poucas pessoas que são atendidas por semana. E foi uma das lutas da Isa na época, de trazer hemodiálise para a Ilha Solteira. Hoje nós temos uma hemodiálise, senhores e senhoras, que é uma referência, não na nossa região, mas no estado de São Paulo. Nós temos. Então, a gente fica triste quando a política começa a tomar outro rumo. Quando pegam pessoas íntegras e soltam panfletos. Eu disse esses dias aqui a respeito do sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores está trabalhando para o partido, entendeu? Para determinada situação. Por quê? Eu não entendo e não sei o porquê. Então, eu quero dizer aqui, vou deixar uma mensagem para vocês. Pelo que eu conheço do Dr. Bento, pode bater nele, que ela é que nem massa de pão. E eu sou padeiro, eu sei do que eu estou falando. Massa de pão, quanto mais você bate, mais ela cresce. Pode ter certeza. E agora, eu deixo bem claro aqui. Depende, não importa o que acontecer. Se o projeto não passar, eu acho que o Dr. Bento tem que ser candidato, sim. Tem que sair candidato e deixar a população julgar. Porque na eleição passada, tinha pessoas, elementos dentro de Ilha Solteira, que saíam falando do Dr. Dilson, que trabalhou no governo dele, respondeu o processo e vai devolver dinheiro,
30 mil reais vai ter que devolver, aí o prefeito também tem que devolver 30 mil. Aí ele me mostrou lá, ó, 2.500 reais teve que pagar para advogada para defendê-lo. De uma coisa que ele confiou no senhor Reis Maranhão. Ganhava gratificação, entendeu? A parte do vereador Beto. Então, gente, são essas coisas que acontecem em Ilha Solteira. Agora, o bolo é grande. Muita gente quer uma fatia do bolo. Tem muita gente saindo candidato aí, esperando um cargo na prefeitura. Ou, de repente, tem uns sérios que querem vir para cá, para trabalhar para a comunidade. Mas, gente, infelizmente, e a população hoje, tem muita gente nos ouvindo, querem transformar o nosso hospital, querem transformar a nossa saúde num palanque político. E eu não vou aceitar isso e eu não vou me calar. Agora, se o projeto não for aprovado, que nem o vereador Herbert disse, a ISA pode fazer o que ela quiser com tudo aqueles equipamentos que estão funcionando. Porque a gente tem que se ater e ler o projeto. Tem muita coisa no projeto que é como a dona Sueli falou, é inservível, não presta, não tem valor. Só que nós temos que pensar na saúde de Ilha Solteira, que por incrível que pareça, ainda está melhor, mas muito melhor do que muitos municípios na nossa região e da nossa capital Brasília, que a gente quando vê os noticiários de Brasília, o caos que é a saúde lá na capital de Brasília. Então, senhores vereadores, público aqui presente, eu deixo aqui esta fala. Vamos pensar com carinho. Vamos analisar com carinho. E deixar agora o judiciário decidir. Está na mão do judiciário. Agora, a ISA, ela tem todo o direito. É um direito que cabe à ISA, aos diretores. São 4 pessoas. E, ó, quando eu converso com o seu Rachid é uma pessoa, Herbert, que quem não gosta dele, não dá para entender o porquê. Porque é uma pessoa íntegra. E aí você vai conversar, e a pessoa se preocupa. Quantos anos eles trabalharam aí, ó, na CESP, juntaram de repente um patrimônio, e agora se acha justo eles perderem o patrimônio que tem? Aí falaram do tomógrafo. E uma pessoa hoje, sabiamente, ela disse assim, Marelinho, quanto que vale seu carro? Eu falei, vale 24, 25 mil. Ele falou, se tirar as 4 rodas do seu carro, ele não vai andar. Eu falei, não, mas ele vai valer quanto? Então eu deixo essa pergunta para vocês a respeito do tomógrafo. Senhor presidente, muito obrigado. Não? Fala. Bom, então, já terminado, não tem ordem do dia hoje, tema livre, então, não mais tratar, em nome de Deus, declaração encerrada. Boa noite.